Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Arabachai, derana mais, chúbia. Aleluia. Eu assim, estou emocionada, eu estava orando ali, falando para Deus e pensando só na minha mente. Quando, aqui no primeiro capítulo, quando Natanael foi alcançado por Filipe, Natanael falou assim, pode vir alguma coisa boa dali? E eu orando ali, pensando na minha própria vida, assim, sabe? Pensando, Senhor, poderá ter alguma coisa na minha vida que aproveita? Isso às vezes nos aperta, irmão. A gente sabe de onde a gente vem, a gente sabe aquilo que a gente é. Mas Deus é tremendo. Quando eu orava ali, ajoelhada, pensando em ouvir a palavra da missionária Maria José, né? A Cidinha ajoelha do meu lado. Como eu disse aqui, eu falei, eu não posso dizer não, mas nós estamos aqui. Arabaxô, Manábia. Louvado é o nome de Jesus. E eu orando ali, Deus já me dava, irmão, sem eu saber dessa palavra que ia ler, porque eu sou meia relapsa, sabe? Às vezes em casa eu nem pego aqui para ver qual é a lição de hoje, do dia. E eu não tinha lido a Bíblia. Mas o Senhor já colocava na minha mente o que seria essa palavra. Eu orava assim para nós dar honras a Deus em tudo na casa dele. Arabaxaia. E Deus fez essa leitura sair aqui, irmãos, para confirmar aquilo que nós estávamos orando. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu não preciso honrar o Senhor. Como é que você está honrando a Deus dentro da casa dele? Qual é a honra? Esse templo aqui, nós vimos aqui, irmãos, quando Jesus ele entrava no templo, ele estava com a família. Olha o versículo 1. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Como que você está cuidando? Está trazendo sua família para a casa de Deus? Isso eu estava orando ali, irmãos, apresentando a minha família a Deus. E Deus confirma com essa palavra, meu coração está assim regozijante de saber o detalhe que Deus trabalha na nossa vida. Rabaxaia. Deus é Deus de detalhe. Às vezes a gente não percebe, eu falo a irmã Luziene aqui na consagração, eu admiro, porque a irmã Luziene, tudo, irmãos, ela é detalhista. Alguma coisa a gente acha tão pequenininha, ela vem aqui e conta aquela bicha e a gente se alegra. Por quê? Porque Deus trabalha no detalhe. Ela sempre, quando fala alguma coisa, dá oportunidade, ela tem uma bênção, algo a contar. Porque Deus agrada disso. Olha aqui, quando eu li esse versículo, quando a irmã Cidinha leu, eu falei, meu Deus, confirmando a tua palavra na minha vida nessa manhã. Remai, chora, Maia. Quantas vezes Deus confirma algo na sua vida e passa de lado, você nem percebe? Eu mesmo sou assim, às vezes uma coisa que Deus está confirmando para mim já passou e eu nem percebi. Mas nós precisamos atentar para as coisas de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que esse versículo me chama a minha atenção e vai chamar a sua atenção agora. Você que é mãe de família, você que é pai de família, Rabaxora Maia. Olha só. Depois disto, depois de tudo que tinha acontecido, né? Desceu a Cafarnaum. Ele, Rabaxaia, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali, não muitos dias, por pouco prazo que ele ficou ali. Mas quem estava com ele? A sua família. Glória a Deus. Eu não tenho filho. Mas eu tenho a mesma responsabilidade com os meus sobrinhos, com os meus irmãos, como se fossem meus filhos. Às vezes eu choro por eles, eu intercedo, eu oro por eles sempre como se fossem os meus filhos, que são meus filhos na verdade, filhos do meu coração. Mas essa parte aqui, irmãos, é a nossa família. Jesus não andava só. Aonde ele ia, a mãe dele estava com ele, os irmãos dele estavam com ele. Por quê? Por causa do cuidado. Vamos para frente. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Agora aqui, também aqui muito interessante, o cuidado pelo templo. Como eu comecei a dizer aqui,
E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores, os negociadores assentados. Essa tradução aqui, esse discernimento da palavra aqui, você pode discernir do seu jeito. Eu estava orando pela casa de Deus. Eu estava orando pelo meu respeito na casa de Deus. Eu estava orando pela minha honra dentro da casa de Deus. E essa palavra veio confirmar para mim. Harabachô, Manábia. Louvado seja Deus. Eu vou ler novamente. E você vai discernir do seu jeito. Diz assim: e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Até aqui ele chegou no templo, ele não achou um adorador. Até aqui ele chegou no templo, ele não achou ninguém ajoelhado orando. Irabaia. Ele não achou ninguém, irmãos, até aqui nesse versículo. Ele chegou ali, estava negociando. Ele chegou ali, estava a irmã olhando a roupa da outra. Ele chegou ali, estava a irmã olhando as luzes dos cabelos da outra. Ele chegou ali, estava olhando aquela irmã mal arrumada. Arabai, chama, Naia, Deus colocando no meu coração. Eu nem sei porque eu estou falando assim. Mas Deus chegou ali. Jesus chegou com a família dele ali para adorar no templo. Mas quando ele chegou ali, quem que ele encontrou? Os fazendeiros vendendo gado. Às vezes ele mandou, não, vai lá vender essa vaca para mim, porque eu preciso. Quantas vezes nós vem na igreja, eu estava ajoelhada ali, orando, e pensando agora, sem eu saber qual era a palavra. A gente vem na igreja para encontrar a irmã, para falar da festa lá aquele dia. Nós não vem na igreja para adorar. Às vezes nós não vem na igreja para adorar a Deus, que é o necessário é esse. É vir na igreja para adorar, irmãos. Ele anda à procura dos verdadeiros adoradores. Quem são os adoradores? Louvor é uma coisa, adoração é outra. Como que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus com o meu corpo. Eu adoro a Deus com a minha fala. Eu adoro a Deus com o meu pensamento. Aleluia, mas eu louvo com a minha boca. Louvado seja Deus. Eu adoro a Deus com a roupa que eu visto. Glória a Deus. Mas eu louvo com a minha boca. Ele chegou ali, tinha gente vendendo, queria negociar. Porque aquele dia ali era dia de festa. Era dia de estar todo mundo ali. Então as pessoas, não, eu vou vender meus pombos, porque eles vão adorar, vão fazer sacrifício, eu vou vender. Eles criavam para isso. Mas não ia ali no propósito. Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. E tendo feito um açoite de cordéis. Um açoite bem feito, não era qualquer um chicote não, ele já tinha feito. Ele já tinha feito, glória a Deus. E tendo feito, então ele já estava no propósito de limpar a sua casa. Jesus já foi para ali no propósito, ele já tinha ido lá outras vezes. Não era a primeira vez que ele ia no templo, ele já tinha ido outras vezes. Creio eu que ele já tinha passado, já tinha observado, ele já tinha andado ali no pátio, já tinha olhado. O que esse povo está fazendo aqui? Esse templo aqui é para adoração ao meu Pai. Esse templo aqui é para adoração. O que esse povo está fazendo aqui? Rima, chora, maia. Isso é para nós essa pergunta hoje. É para mim essa pergunta hoje, aleluia. O que eu vim fazer aqui? Glória a Deus. O Espírito Santo me despertou hoje para vir para a oração. A minha irmã mora na fazenda, está aí. Eu falei, primeiro eu vou para a oração, depois eu vou lá para onde ela está. Glória a Deus, para eu ter essa palavra hoje, assim, ó, remoendo dentro de mim, ó. Remoendo, glória a Deus, o que eu estou fazendo na casa de Deus? Como eu estou andando na casa do Senhor? Glória a Deus. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo. Não foi alguns, não. Lançou todos. Glória a Deus. Também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro. Isso aqui merece uma interrogação. Vou deixar aqui 15 segundinhos para você meditar nisso aqui.
e espalhou todo o dinheiro, aquele dinheiro que estava ali dentro das gavetas, tá, sabe? E recebendo dinheiro e guardando, o que é que ele fez? Espalhou. Eu tenho uma lição disso aqui. Glória a Deus. E você também vai tirar uma lição disso aqui nessa manhã. E espalhou o dinheiro dos cambistas, ou seja, dos negociadores, dos cambiadores, e derrubou as mesas. Glória a Deus. O que é que eu aprendo com isso aqui? Glória a Deus. Deus não quer a sua riqueza. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer a sua prosperidade. Pode prosperar? Pode, claro que pode. E deve prosperar. Mas não é isso que agrada ao Senhor. Não é isso que agrada a Deus. Rimachuremandaraia. Louvado seja Deus. Não é isso que agrada o Senhor. O que é que agrada o Senhor? É a sua adoração, o seu louvor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E disse aos que vendia pombos: tirai daqui estes, glória a Deus, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Essa casa de venda aqui, irmãos, nós podemos colocar várias coisas aqui dentro dessa venda. Não é só casa de negócio. Não faça da casa de meu pai um lugar de lazer, só para vir, não, eu vou lá porque não tem para onde eu ir. Quantas vezes isso acontece? Crente não tem muita opção de sair por aí. Não, vou para a igreja porque ficar em casa é tão ruim. Já vi gente falar isso. Não, é assim que Deus quer, não faz da casa de meu pai um lugar de lazer. Pode ter? Pode. Não estou falando que não pode ter lazer. Mas não faça da casa de Deus só um lugar disso. Porque aqui é o lugar de adoração. Aqui é lugar de adorar. Louvado seja Deus. Nós viemos para adorar. Nós viemos aqui para dobrar o joelho diante de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Respondeu, pois, o verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Já estava escrito isso aqui. O zelo da tua casa me comeu. Tem uma tradução que fala: o zelo da tua casa me consumiu. Já estava escrito isso, que o zelo da casa de Deus, ela tem que ser com honestidade, com sinceridade, louvado seja Deus. Esse zelo aqui não está dizendo só o zelo que está muito bem limpinho, muito bem organizadinho. Não é esse zelo material, é o zelo espiritual da casa de Deus. É como eu estou zelando do templo. Não é templo, esse templo físico. Eu posso transformar para esse templo aqui, ó. Esse corpo aqui é um templo. Esse corpo seu é um templo. Louvado seja Deus. O nosso corpo é um templo. Como você está zelando desse templo? Olha aqui o próximo versículo. Respondeu, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Estava falando dele, do corpo dele, da pessoa dele. Glória a Jesus. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Até então, ele estava ali, vendo que Jesus estava limpando ali a casa, limpando a sinagoga, estava tirando tudo que estava acontecendo ali. Mas ele estava demonstrando que aquele lugar teria que ser limpo, mas ele estava demonstrando que era o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando ele disse: em 3 dias vocês vão derrubar. Vocês vão derrubar esse templo que era ele, mas em 3 dias eu vou edificar. Ele estava mostrando o zelo da casa de Deus, mas estava demonstrando que nós temos que zelar do nosso corpo, que é o nosso templo, que é a morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Como assim?
Passou quase 50 anos para fazer, você vai levantar em 3 dias. Irmãos, olha só, eles nunca pensaram que Jesus estaria falando dele próprio, que ele iria morrer, iria ressuscitar em 3 dias. Porém, ele falava do templo do seu corpo. Lá no verso 21, ele estava falando do templo do seu corpo, que eles iam matar, né? Eles iam matar Jesus e em 3 dias ele iria ressuscitar, mas ninguém entendia. Por quê? Porque não tinha um discernimento ali. Eles estavam no templo, não era na verdadeira adoração. Eles estavam ali só para negociar, só por mais um dia. Eu vou na igreja por mais um dia. Não, eu vou na igreja porque eu tenho um hábito. Por isso que eles estavam ali. Se eles tivessem em espírito e em verdade, eles já iam discernir que ele estava falando dele próprio. Louvado seja Deus, como diz o versículo 21. Porém, ele falava do templo do seu corpo. Falava dele mesmo. Que eles iam morrer e iam ressuscitar. Glória a Deus. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele dissera isso. Por isso, olha só, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Só depois que viram é que creram. Só depois que ele ressuscitou os próprios discípulos. Não foi as outras pessoas. Os próprios discípulos precisou ver ele morto, ressuscitado para crer. Isso não é diferente hoje. Não é diferente na minha vida. Quantas vezes nós temos algo, já está acontecendo, nós ainda estamos duvidando. Deus já está entregando, nós ainda estamos duvidando. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Por isso, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Só depois que ele estava fazendo as maravilhas, passaram a crer. É humano, né, irmãos? É o ser humano, glória a Deus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Esse versículo me remete lá, né, no capítulo 1, né, quando ele viu, o discípulo viu aquele homem lá debaixo da figueira. Ele já sabia o que estava no coração daquele povo. E não necessitava de que alguém testificasse do homem. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia no homem, lá no coração do homem. Não precisava de ninguém falar, fulano está assim, fulano está assim. Deus já estava vendo o coração dele. Glória a Deus. Encerrando aqui. Vou voltar um pouquinho. Como está o seu templo? Como está a sua adoração? Eu faço essa pergunta para você. Primeiro eu faço para mim. Como está a minha adoração? Como eu estou vindo na igreja? Como eu estou vindo ao templo? Como o templo está dentro do outro templo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Fica uma interrogação para nós aqui. Como você está honrando a casa de Deus? Como nós estamos honrando a casa do Senhor? Como eu falei bem no início, eu estava orando para que Deus nos desse graça para a igreja honrar esse templo. Irmão, honrar a igreja, honrar o templo, honrar os irmãos, não é de qualquer maneira. Como que eu chego aqui de qualquer maneira diante de Deus? Eu estou honrando a Deus? Como eu chego aqui, irmãos, com aquilo que Deus não agrada, eu estou honrando? Nós precisamos honrar a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos honrar ao Senhor. Eu posso honrar em tudo, eu posso honrar com o meu cabelo, eu posso honrar com as minhas vestes, eu posso honrar com a minha palavra, eu posso honrar com o meu gesto, eu posso honrar com o meu olhar, eu posso honrar de toda a minha maneira de viver. Eu preciso honrar a Deus. Eu preciso honrar esse templo feito por mãos humanas. Se eu entrar aqui de qualquer jeito, eu estou desonrando ao meu Deus. Bendito é o nome de Jesus. Que essa meditação fique no seu coração nessa manhã. Glória a Deus. Que eu tirei para mim um grande proveito.
Eu sei que quando Deus falou assim, vai para a oração hoje, glória a Jesus. Eu sei, irmão, o Espírito Santo, ele me inquieta, ele inquieta você. Às vezes a gente fica em casa, mas assim o coração, sabe, às vezes você quer ir, não vai, é o Espírito Santo inquietando, porque é aqui que nós encontramos refúgio para a nossa alma. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar este ciclo de oração que continua honrando o nome do Senhor. Deus abençoe, Cidinha.